Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Análise e Projetos de Sistemas. Hoje vamos falar sobre testes. Lembrando que este conteúdo faz parte do módulo 1 de Sistemas de Modelagem, dentro da etapa de projeto, validação e evolução. Nós vamos conversar um pouco sobre o modelo de projeto de software e um pouco do ciclo de testes. Mas o que nós vamos testar? Para fazer testes, primeiro a gente teve que fazer uma definição de requisitos, e estes requisitos foram projetados e produzidos alguns artefatos. Esses são os artefatos que serão validados. Vamos dar uma olhada neles. Vejam, cada projeto tem várias entradas relacionadas a informações e requisitos, como vimos anteriormente. Essas entradas geram projetos. Podem ser de arquitetura, o desenvolvimento da própria interface, um projeto do banco de dados, onde vão ficar armazenadas as informações, e até mesmo a seleção e projeto de determinados componentes. Isto gera uma arquitetura, um projeto de banco de dados, uma especificação da interface com características da própria interface e das informações que estarão disponíveis para interação com o usuário, e uma descrição dos componentes. O desenvolvimento desses componentes, entre outros, podem ser avaliados. Isso que veremos agora. Porém, antes, é importante lembrar que toda essa descrição do que vai ser implementada e dos modelos, ela não é acabada totalmente. Ou seja, durante o projeto, a partir dessa descrição, assim como os vimos anteriormente, há novos ciclos de validação e definição, especificações, melhorias desse processo e projeto. Portanto, um certo trabalho faz parte da nossa documentação. Vamos então aos testes de componentes. Quando pensamos em testes, a gente precisa imaginar que passa por um ciclo que se inicia com um simples componente, depois ele integrado dentro do sistema, e após isso, o teste final com o cliente. Na primeira etapa, os componentes são testados pelas pessoas que os desenvolvem. Eles são entidades simples, que a gente chama de função ou classe de objetos, muito comuns nos diagramas que veremos nos capítulos posteriores. Cada componente é testado independentemente, sem as demais partes do sistema. O objetivo é identificar erros e falhas na escrita, na sintaxe do componente, ou até mesmo nas entradas e saídas. Algumas ferramentas de automação são muito utilizadas, pois podem reexecutar os testes quando são criadas novas versões dos componentes, facilitando o processo de teste dos mesmos. A partir daí, é realizado o teste de sistema. Os componentes são integrados e é criado um sistema completo. Nessa etapa, busca-se encontrar erros resultantes de interações imprevistas dos componentes. Ou seja, se um componente utiliza outro ou passa um evento para os demais, se existe algum tipo de erro na função, no código. Em sistemas maiores, esse processo pode levar mais tempo, pois os componentes são integrados e formam subsistemas testados individualmente antes de serem integrados a um sistema final. A última etapa é o teste do cliente. Ele é importante
pois ele faz o último teste antes do sistema ser aceito para uso operacional. Portanto, o sistema pode ser testado para o cliente ou um cliente potencial, ao invés apenas de usar dados de simulação. Esse teste pode revelar erros e omissões nas definições dos requisitos do sistema. Ou seja, se foi feito algum tipo de solicitação, alguma necessidade do usuário que não está sendo contemplada. Isso é muito importante, pois dentro desse teste são usados dados reais e isso facilita essa avaliação. Outros problemas podem ser encontrados nos testes de cliente, ou seja, você pode descobrir com esse teste se o sistema não satisfaz realmente a necessidade do usuário, inclusive o desempenho do sistema. E a partir daí podem ser feitas correções em componentes ou até no sistema para novo ciclo de rodada de testes. Se você chegou até aqui, não deixe de ler os conteúdos do capítulo 2 de Engenharia de Software para uma descrição mais detalhada desses conteúdos, realizar as atividades e participar dos fóruns de dúvidas da disciplina.